Deixa eu ver. Pronto, começou. Se quiser aí, vai pau. Beleza. Bom dia, pessoal. O Gaut de hoje é sobre continuação do Hangout anterior, que era sobre métodos nativos já que foram implementados no OS 6, que a gente chama de built-in methods. A gente vai continuar na parte de números e depois a gente vai pegar um tópico bem legal, que é o tópico de promises, que tá sendo bem usado aí pela comunidade, que existiam implementações antigas com bibliotecas e agora é um recurso nativo. Beleza. A estrutura do projeto, eu estou usando a mesma que eu usei nos Hangouts anteriores, tá? Que eu tenho um objeto com métodos e depois eu mapeio esses métodos para os elementos aqui do HTML. Então, cada vez que eu dou um clique no tópico, eu pego o ID desse tópico e vinculo ele a uma função que vai ser executada. Beleza? Aqui por baixo dos panos, vamos dizer assim, tá rodando o Wattify para fazer o bundle desse index.js com todas as dependências dele. E aqui tem o servidorzinho servindo aí na porta 8080. Cada alteração que a gente faz, então, reflete lá no browser. Só para a gente se atualizar aqui como é que está sendo feitas as coisas. Beleza, vamos começar aqui pelo Number Type Checking. O Number Type Checking, basicamente, são dois métodos estáticos do number que a gente usa para verificar um is not a number, que o is not a number geralmente é usado quando tem alguma operação matemática que você tenta fazer e não é possível, sei lá, uma divisão por zero, alguma coisa que não resulta em um número efetivamente. O is not a number, se eu não me engano, ele só é verdadeiro se você comparar ele com outro is not a number. Então, a partir de agora, você tem esse método direto no number, que chama is not a number, como é esperado. Se você passar um número, ele vai falar que is not a number vai ser falso. E se você comparar um is not a number com um not a number, ele vai retornar true. Vamos ver se isso está acontecendo mesmo. Então, eu comparei aqui is not a number com 42, é falso, porque 42 é um número. E se eu comparar is not a number com not a number, finalmente ele retorna true. Se vocês quiserem ver uma definição melhor do que é um not a number, como ele funciona, eu deixei o link também, a referência do MDN, que é o Mozilla Developer Network. Tá? As comparações que você pode fazer e quando ele finalmente retorna true. Eu? Porque ele é, só por curiosidade. Tá bem baixo o seu microfone. Acho que ele não vai conseguir entender o que você falou. Eu não entendi. O que ele perguntou? Eu também não entendi. Que tipo que ele é? Só por curiosidade. Vamos ver aqui então. Eu acho que a minha internet aqui tá ruim, cara. Só pode ser isso. Tá baixo e tá cortando às vezes. Então... O tipo dele é number. Tá. Tanto uma coisa como outra. Ele é bem comum, né? Porque ele é um número, mas ele não representa efetivamente um número que você pode manipular, né? Mas tá aí, o not a number. Por exemplo, quando você vai fazer raiz quadrada de -1, por exemplo, esse cara aqui que é esperado que retorne. Olha lá. Porque não tem como você fazer raiz quadrada de um número negativo, né? Não sei que a gente esteja pensando em números irracionais, números imaginados. Mas ele retorna is not a number. Então a gente geralmente associa operações matemáticas que não deram certo, né? Que não são possíveis de serem feitas. Com divisão por zero, raiz quadrada de número negativo e tudo mais. Show. O segundo método, então, é o isFinite. O isFinite ele é comparado, aqui a gente está comparando ele com o infinito, que é uma constante também em JavaScript. Tem o menos infinito, a gente está comparando também com not a number e com 1, 2, 3.
para ver quais são os resultados esperados aqui, né? Se você comparar se infinito é finito, não é finito. Menos infinito é finito, também não é finito. Not a number é finito, também não é. Agora, 1, 2, 3 é um número finito? Tipo, você consegue ter um número ali para representar? Sim. Então ele retorna true. Também a gente tem aqui na documentação is finite, que verifica se o número é um número finito. É uma explicação bem direta mesmo. Tem aqui outros exemplos que ele fez o teste. Testou com 0, com 2 elevado a 64, enfim, qualquer número você colocar aqui, efetivamente vai retornar true. Agora, se você colocar aquelas constantes que representam intervalos muito grandes, ou not a number, por exemplo, ele sempre vai retornar falso, porque não é um número efetivamente que elas estão representando. Beleza. Isso é do type checking. Próximo tópico ainda, em cima de números, é o safety checking, né, que são as verificações que você faz para ter certeza que aquele número é um número inteiro que você pode utilizar. Esse método é o isSafeInteger. Aqui a gente está chamando ele com o número 42, e aqui a gente está chamando ele com um número absurdamente grande. Então aqui tem milhões, bilhões, trilhões, 9 quadrilhões. Esse safety checking. Então, se a gente passar 42, beleza, ele é um número, um safe integer. Se você passar um número muito grande, ele não é um safe integer. Agora, eu vou explicar para vocês o que é um safe integer, né? Tem na documentação, ó. O safe integer é um número que pode ser representado como um número ponto flutuante, segundo a especificação do I3E754. Qualquer número que estiver fora desse range, ele vai ser, de alguma maneira, arredondado, ele vai perder a precisão dele, tá? E tem um intervalo máximo de números que podem ser considerados inteiros, né? Que podem ser representados sem qualquer tipo de arredondamento ou truncamento. Esses números estão dentro do intervalo de menos 2 elevado a 53 menos 1 até 2 elevado a 53 menos 1. Inclusive, então, intervalo fechado. Então, se você colocar um número maior do que esse intervalo aqui, ele vai ser arredondado, por exemplo, e já você não tem garantia que aquele número vai ser exatamente aquilo que você está digitando. Beleza? Tem outros exemplos aqui. Tem que ter limite, né? Ele até permite, mas posso colocar um número bizarrésimo aqui para ele, beleza. Mas tá vendo aqui, ó, vai chegar num ponto que ele vai representar aqui como potências de 10, por exemplo. E com certeza você vai perder precisão aqui. Aqui ele considerou até o algarismo 47. Até aqui, ó. O resto aqui eu perdi completamente minha precisão. Tá vendo? Ele representou isso aqui como até aqui e o resto tudo zero. Então, todos esses algarismos aqui à direita eu perdi. São casos raros, acho que não são, pelo menos no meu conhecimento. Eu precisaria de um gigante. Nossa, Ângelo, eu realmente não consegui entender o que você falou, cara. Por causa do microfone. Estou dizendo que acho que são casos raros, assim, que precisa de números gigantes. Beleza, agora eu vi. São casos raros, né? Sim. Tem uma precisão tão grande assim, geralmente para sistemas financeiros e tal. Mas trabalhar com números muito grandes, eu acho que é meio raro mesmo, na maioria das aplicações. De qualquer forma, se você precisar, existe esse método aqui, isSafeInteger, para ter certeza que você não está truncando o valor. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui, eu dupliquei o isSafeInteger. Beleza. Esse é o isSafeInteger. O próximo que a gente vai ver é como fazer comparações de número. O que acontece? JavaScript internamente, a gente tem, não só JavaScript, como várias linguagens, tem o problema do ponto flutuante, né? Que todo número, no final das contas, acaba sendo um número ponto flutuante. Quando você tenta fazer as operações em cima dele, você acaba obtendo os resultados meio estranhos, né?
Então, por exemplo, se eu fizer essa continha aqui, boba, 0.1 mais 0.2, ele me retorna 0.300000004, né? Isso tem a ver com a representação em ponto flutuante dessa operação. Tá? Que esses números não são representados exatamente como se fossem, assim como são representados números inteiros em algumas linguagens, né? Isso pode dar um pouquinho de dor de cabeça, né? Porque, por exemplo, se eu for comparar o resultado dessa operação aqui com 0.3, ele vai falar que é falso. A gente não esperaria que isso fosse falso, esperaríamos que fosse true. Então, como a gente tem ciência desse problema de ponto flutuante das linguagens, principalmente agora em JavaScript, que é o que a gente está vendo agora, eles introduziram uma constante chamada epsilon, que essa constante epsilon seria como qual que é o intervalo, qual que é o número que representa a diferença mínima entre números, tal que essa conta aqui seja verdadeira. Esse número é um número extremamente baixo, é 2.22 vezes 10 elevado a menos 16, e a gente usa ele da seguinte forma. Por exemplo, eu quero saber se o resultado dessa operação aqui vai ser igual a 0.3. Então, eu posso subtrair isso de 0.3. Isso aqui, para a gente, é para dar zero, correto? Só que a partir daí, a gente usa o MathABS. O MathABS, ele é utilizado para fazer a gente chama de número absoluto, né? Um número, sendo pragmático, é um número sem sinal. É um número que, se for positivo, ele mantém positivo, se o número for negativo, ele passa a ser positivo. Então, é interessante quando você quer verificar a diferença entre dois números e não importa para você se a diferença é positiva ou negativa. Isso quer dizer que tanto faz eu fizer essa operação ou essa operação, ele vai me retornar o mesmo resultado. Esse número aqui, 5.5 vezes 10 elevado a menos 17. Só que aí eu falo o seguinte, ó. Esse número aqui, essa diferença é superior a number.epsilon? Não, não é. Então, se ele não é superior ao number.epsilon, significa que internamente esses números são iguais, esses dois números que eu estou comparando. Tá? Então, ele fornece como se fosse um número muito pequeno, que é justamente o número oriundo dessa representação do I3E, dessa perda que você tem da informação. Então, para você comparar dois números, fica muito mais fácil você comparar se a diferença entre eles é superior a esse range, esse number.epsilon. Deixa eu rodar o exemplo aqui. Então, a gente tem aqui o valor da constante. A gente tem a operação de soma aqui que a gente viu que não retorna o que a gente espera. E tem essa formulinha que eu passei para vocês. Né? Se o math.abs 0.1 mais 0.2 subtraído de 3 for menor que number.epsilon, significa que os dois números são efetivamente iguais. Se for superior, é que eles são realmente diferentes. É que nem se fosse uma linha um range de erro, né? Ele tem Isso. um tanto, assim, uma tolerância que fala. Né? Boa. É como se fosse exatamente, como se fosse uma taxa de tolerância de divergência de valor. Falou, até esse valor number.epsilon, os números são considerados iguais, né? Porque é uma taxa muito pequena. E esse número realmente é muito pequeno, cara. Se for ver 2.22... Por exemplo, eu coloco 0,4 e 0,3 só para a gente ver toda a falsa. Ele falou se mudar o 0,4, né? Você entendeu? Sim. Inclusive, eu posso colocar 0.3. Vamos ver, porque isso aqui ainda está fora do range do epsilon, tá vendo? Ele tem uma tolerância considerável, porque ó, a diferença entre esses dois números tem que ser superior a 2.22 vezes 10 elevado a menos 16. Então, cara,
Imagina que você coloca mais 15 zeros aqui, ó. Entendeu? É um número absurdamente pequeno. Bom, acho que isso aqui ainda não consigo chegar no range ali. Só para vocês terem ideia. Então, realmente, é bem útil isso daí, quando você vai comparar números. Tem muitas linguagens que fornecem já uma comparação entre números double, e algumas linguagens você vai conhecer esse cara como delta. Tá? Então, você fala, compare, alguma coisa assim, tipo, math.compare 0.3 e mais uma operação aqui, que vai retornar 0.3 no caso. Inclusive, Aí você passa um delta para ele, né? O delta pode ser, por exemplo, 10 elevado a menos 15. Então, compare esses números com essa taxa de tolerância. É bem comum. podia ter, né? Pra facilitar, porque... No JavaScript, né? Mas é tranquilo criar também. Você pode criar uma função compare, que por padrão ela espera um math. Vamos até criar aqui, ó. Vamos criar um compare number. Você passa o N1, N2. Aí você passa o N3, que por padrão é number.epsilon. Aí no final ele vai fazer um math.abs de N1 menos N2. Ele vai verificar se esse número é inferior ao delta. Vou chamar de delta. Agora deixa eu chamar compare number 0.1 mais 0.2 e 0.3. Então, beleza. São iguais. Já abre uma Shula. Oi? Já abre uma Shula. Já fica bem mais tranquilo agora para comparar, né? Inclusive, agora eu posso passar qual que é o delta. Imagina que a minha taxa de tolerância seja bem baixa. Por exemplo, aqui, o resultado da minha operação não retornou 0,3, ele me retornou 0,33000005. Eu falo que o meu delta aqui é math.po 10 elevado a menos 2. Ou seja, eu vou ter uma precisão de pelo menos 2 casas. Tá? Aí ele continua verdadeiro nesse caso. Tranquilo? É bem sossegado essa parte aqui, ó. Imaginar isso daí que o Michel tinha falado, como uma taxa de erro que você pode ter na comparação, no arredondamento de dois números. Uma faixa. Isso, uma faixa. Agora a gente também tem no math o ponto trunc, para truncar o número. A gente não tinha até as versões anteriores. É esse cara aqui, o math.trunc. O trunc, se a gente for tentar ser, como eu falei, né, pragmático, né? Basicamente, você imagina que ele está eliminando a parte decimal de um número. Então, se colocar um 23.456, ele vai retornar só um 23. Beleza. Se colocar... Oi? Tem coisa semelhante já, não tem? Cara, eu confiei nos caras, eu imaginei que não tinha. Não. Óbvio, provavelmente seria. Deixa eu ver aqui qual que era a versão anterior que eles usavam. Aqui tem alguma coisa que acho que elimina. Eu não lembro como. Deixa eu ver. Tem o sale e tem o floor. Isso, Então, mas esses caras são diferentes, né? Esses caras, eles são arredondamentos. Então, inclusive, é uma confusão bem comum, né? Por exemplo, o que o math.sale faz? Ele arredonda para cima. Tá? Então, se a gente for fazer math.sale 123.3, ele vai dar 124. Veja que esse número aqui, ó, geralmente quando eu vou fazer um math
math.round, ele permaneceria como... se não me engano, tem um segundo parâmetro aqui. Quando eu falo para o math.round só me retornar 100 casas decimais, 0 casas decimais, ele arredonda para 1, 2, 3. Beleza, mas o sale, ele arredonda para 1, 2, 4. Tá, ele sempre arredonda para cima, independente do número que tiver aqui, ó. O math.floor, ele arredonda para baixo. Então, nesse caso, ele vai ter a mesma funcionalidade do math.round. A diferença acontece com números negativos. Por exemplo, eu vou chamar um math.round para 0 casos aqui, menos 123,3. Beleza? Ele vai me tornar menos 123. Ele vai abaixar esse valor. Agora, se eu chamar o ponto floor, ele já vai para menos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, desculpa. Menos 1, 2, 4. Então, já perceba que o comportamento deles aqui é diferente. Então, mas na hora que ele trunca, agora que eu quero entender, é que você não falou ainda, né? Não, do trunk ainda não. O trunk, imagina como se fosse um arredondamento em direção ao zero. Tá? Então, se eu tiver... Qual é o valor mais próximo de zero aqui? É 1, 2, 3. Então, esse vai ser o arredondamento do trunk. Qual que é o valor mais próximo de zero aqui? Se eu não me engano, era esse o conceito que eu tinha aprendido. É menos 123,2. Porque se for ver na régua, ele vai estar assim. Menos 123,2, menos 123, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3,2. Então, se eu for arredondar esse número aqui, ele vai pegar o próximo inteiro, o inteiro mais próximo de zero, que é os menos 123. Se eu tiver em 123,2 tentar fazer um trunk, ele vai pegar o inteiro mais próximo de zero, que é 1, 2, 3. Tá? Isso é diferente do que o... Não estou conseguindo observar a diferença. Isso é um pouco diferente do que os math.floor e sale da vida faz. Vamos pensar assim, ó. Eu tô aqui. Se eu for aplicar, vou colocar isso como uma string, porque aí não vai chiar. Imagina que eu tenho essa string aqui, né? Eu tô aqui na minha faixa de números, 123,2. E dentro isso aqui eu vou aplicar um math.trunk. Eu vou truncar o meu número. Truncar o número, na prática, significa remover a parte decimal dele. Tá? Então, se eu tiver em 123,2 e for truncar, ele vai retornar 123. Não entendi. Beleza. Agora, se a gente tiver na parte negativa, menos 123,2, eu truncando o valor, eu estou removendo a parte decimal. Então, ele vai para menos 123. Beleza. Então, isso... é ao contrário, ele vai para o outro lado, seria mais ou menos isso. O sale e o floor, eles têm conceitos diferentes. O round também. O round se especifica quantas casas, né? Sim. Então, vamos confirmar isso. Se eu fizer um trunk de menos 123,2, ele vai dar menos 123. E se eu fizer um trunk de 123,2, ele vai continuar dando 123, só que é positivo agora. Beleza. Agora vamos ver o que aconteceria se eu aplicasse nesses mesmos valores o sale e o floor. Bem, o sale, ele sempre arredonda um número para cima. Então, se eu tiver aqui em menos 123,2 e arredondar para cima, significa que eu pego um valor maior. Esse valor maior, no caso, seria o menos 123. Os valores maiores são sempre os valores que estão à direita na faixa, né? Sempre lembrar, né? Que a faixa é lida da esquerda. Mas ele não anda para o mesmo lado, assim, pensando assim. Ele não faz ir para o lado do maior, que na verdade ele acaba caindo no que está perto do zero, ou não? Nem sempre. Então, é que se for ver, os números negativos, eles... Quanto maior vamos dizer assim... Desconsiderando o sinal, quanto maior o valor absoluto de um valor negativo, menor ele é, entendeu? Então, o conceito de maior modifica um pouco.
Por exemplo, menos 124 é um número inferior a menos 123.2. Entendeu? Ao passo que 123.2 ele é um número inferior a 124. Se você analisar só um módulo das operações, você vai ver que eles divergem aqui a localização deles. Então, quando eu estou falando de maior, é aquele conceito lá de menos 123.2, ele é maior do que menos 123? Não, ele é menor, porque ele fica à esquerda. Agora, isso aqui, o valor 123.2 é maior que 123? Isso sim é verdade. Entendi. Entendeu? Tem a ver com a direção da faixa que você está andando. Quando anda para o lado, muda. Para que lado que andar, isso muda, né? Isso, exato. É que a gente está acostumado a sempre ver essa parte positiva. Aí a maioria das operações são comuns. Né? Mas quando você coloca os negativos na jogada, aí a coisa muda de figura. Aí o conceito de o que é maior. Por exemplo, o math.c, ele sempre arredonda para o maior, mas se o número for negativo, entendeu? Já muda tudo. Então, por exemplo, se eu estou aplicando um seio do número menos 123.2, ele vai pegar o maior número. Qual que é o maior número? Aqui, inteiro, próximo de menos 123. É menos 123. Sim. Tá? Ao passo, se eu for aplicar isso no... Você está indo pro... Tá certo, né? Na verdade, você está indo para o positivo, está crescendo, né? Isso, exatamente. Eu estou menos 123, o maior aqui é indo para a direita, o menos 123. Agora, o trunk, nesse caso aqui, ele vai retornar menos 123 também, porque ele sempre anda em direção ao zero. Agora, se eu aplicar aqui o floor sempre arredonda para baixo, ou seja, é um número menor. Qual que é o menor número aqui, no caso de inteiro, próximo de menos 123.2? É o menos 124. Porque ele sempre vai andar para... Ele sempre vai pegar o menor número. Certo. Agora sim, esse deu certo. Agora... Você vai diminuindo na reta, vai ficar menor, óbvio, né? Você tá indo pra lá. Agora, olha que curioso. Eu vou aplicar o math.floor em 123.2. Aí ele me retorna 123. Ou seja, você não pode assumir que ele está sempre andando para a esquerda aqui, ó. Que nem o floor, ele estava de menos 123.2. Cadê? Não, mas... Para menos 124. Né? Isso. Então, imagina assim, o floor no negativo ele anda para a esquerda, no positivo ele anda para a direita. Aí tem diferença. Tem diferença. Então, eu sempre resumo assim, sail arredonda para cima. Então, você sempre lembra do que é maior e menor, inclusive com números negativos. O math.floor, ele arredonda para baixo. E o math.trunk, ele retira a parte decimal. Arredonda. Isso. Basicamente ele colocou o número. Tira a parte que não interessa. Né? Mas bem colocado esse ponto aí de trunk, sail e floor. Costuma confundir bastante. Porque a primeira coisa que você pensa que tem, assim, seria a mesma coisa, né? Nada a ver, né? Tanto que a implementação dos caras lá do S6 features aqui, para esse caso de truncation, eles usam o sail e o floor. Eles verificam lá. Se o número for inferior a zero, significa que o número é negativo. Então, se o número é negativo, você vai arredondar com sail. Caso contrário, você vai arredondar com floor. Implementação padrão, hein? Já limita o esquema, né? Vou fazer uma coisa ou outra. Sim. Então, deixa eu executar aqui, é o truncation. Então, o trunk de 42.7 vai eliminar a parte decimal aqui, vai ficar 42. O trunk de 0.1 vai eliminar a parte decimal, vai ficar 0. E o trunk também de menos 0.1 também vai ser 0, porque a gente vai eliminar aqui a parte decimal. Eliminando a parte decimal ficaria menos 0, mas como não existe menos 0, o resultado final é 0. Só para falar um negócio aí, quem não sabe o que é sail, floor, não entendeu ainda, no nosso projeto lá, o JavaScript o básico, no capítulo 5 lá, tem um vídeo só disso. Que é o Boa. E o floor. Então, o método do objeto global math. Mais ou menos. Tem um método road, sail e floor. Tem um vídeo só disso. Qual é o primeiro método?
Você falou quais métodos? Tem o say, o floor e qual? Road. Round, Ah, tá, o de... Isso aqui, entendi. Round 1. Round one. Fight. É isso aí. Eu sempre falo road, eu esqueço. É round. Show. Então vejam aí a videoaula que o Michel falou, se vocês tiverem dúvida ainda. Um conceito legal de saber. Você vai acabar esbarrando nisso aqui uma hora ou outra na aplicação. Principalmente se você lidar com números, parte financeira, por exemplo. Esse objeto mestre tem umas coisas bem legais. Sim. Show. Agora a gente também tem um sign determination. O que é o sign determination? É bem simples, ele verifica se o número é positivo ou se o número é negativo. Então, se o número tiver o sinal negativo, ele vai ser negativo. Se ele tiver o sinal sem sinal nenhum, ele vai ser um número positivo. No caso do zero aqui, não faz muito sentido se colocar menos zero. Então, provavelmente, aqui ele vai tornar o sign aqui como 1. Outra coisa que eu sei te falar, né? O math.sign, ele tem alguns resultados esperados. Se o número for positivo, ele vai retornar 1. Se o número for negativo, ele vai retornar menos 1. Agora, se o número for 0, ele vai retornar 0. Olha, eu achava que o negócio era booleano ali, olhando no começo, mas não nada a ver. Ah, não. Ele retorna um número. É estranho mesmo. Ele podia retornar um booleano se você pensasse se tivesse só 2 estados, mas o 0 ele não tem sinal. Ele tem mais estados. Não dá. Isso acontece também com algumas linguagens quando você chama uma função com compare, por exemplo. Compare 1 e 2. Eu sei que isso aqui não existe em JavaScript, tá? Ele pode te retornar 1, 0 ou menos 1. Se ele retornar 1, por exemplo, significa que esse número é maior que o segundo. Se ele retornar 0, significa que os números são iguais. E se ele retornar menos 1, significa que o primeiro número ele é inferior ao segundo número. Nesse caso aqui, ele retornaria menos 1, então, no caso. Aí é o mesmo conceito que eles aplicam para o sign. Então, se eu pegar um sign de um número negativo, ele vai retornar menos 1. Se eu pego o sign de um número positivo, ele vai retornar 1. Tá vendo? Independente do número que eu for colocar aqui, ó, pode ser um número bizarrésimo aqui, ó. Ele vai retornar 1, porque ele é positivo. E a única diferença é o 0, né? Se você fizer sign de 0, ele vai retornar 0. Não existe menos 0, então ele vai continuar retornando 0. E ele se comporta também diferente quando você tem um Nora Number. Ele retorna um Nora Number. Não tem como ele tirar a sinalização de uma coisa que nem número é. Eu acho que internamente aqui, ó, bem, dá pra gente... Então, ele é do tipo number, né? Isso que é doido, né? Ele é do tipo number, exatamente. Será que ele é, né? Cara, não faço ideia de como eles implementaram isso daí. Porque eu acho que em vários lugares eles devem tratar esse caso de Nora Number no Math. Dá até pra gente implementar a nossa própria função sign aqui, ó. Olha que suave. Você passa um número. Implementação trivial, né? O número é menor que 0. Tem que fazer um if aqui, né? Vai escapar disso. Então, esse if n igual 0 já dá um return 0 direto. Você pode passar também o valor fixado já nos parâmetros, né? Sei lá, pode ficar uma coisa. Não? Fixado? Como assim? O N. Se o N é igual a... não é definido. Só você para ver se ele é. Não, eu entendi o que você quis dizer assim, né? Não sei se faz muito sentido aqui, porque o que importa é só comparar aqui no final das contas. Aí se o número for... Aí você pode dar até um return aqui direto mais simples. Se o número for negativo, você já retorna menos 1. Opa, 1. Caso contrário, menos 1. Aí, sign de 1, 2, 3, 1. Sign de menos 1, 2, 3, menos 1. Sign de menos 0, 0. Sign de 0, 0. Tá. Então, no fim das contas, acaba sendo essa funçãozinha aqui, ó, que eles fazem lá. Se for 0, retorna 0. Se for positivo, retorna 1. Caso contrário, menos 1.
né? Tranquilo. Uma dúvida aí até agora, gente? E agora, vendo bate-papo aí, ó. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem está aqui? Olha lá, É, ô Ângelo. o Alisson. Eu tenho que tratar o Nora Number também, ó. Oi? Eu tenho que tratar o Nora Number também, ó. Então, Então, essa função já não é completa segundo a especificação lá. Então, não, mas vai refatorando, eu acho. O Alisson tá sem microfone, se tiver alguma dúvida, você escreve aí. Aí a gente dá uma olhada no bate-papo. Legal. Ah, putz, aqui eu já vou ter que usar aquela função marota do JavaScript lá que a gente acabou de ver. Is not a number, vocês lembram? Sim. Aí já vai ajudar. Né? Vamos lá. Vai ser útil aqui já. É, ops. Ué, não é is not a number? Pô, Ele acabou retorna de só ver. true ou false, né? Não lembro o nome. É, pior que era isso mesmo. Deixa eu ver, is not a number. Tem algum lugar aqui. É isso mesmo. Ah, é number, não é math. Isso é. É Memória boa pra caramba, né? É. Ah, mas pode muita coisa. Com memória ótima. Vamos ver. Ah, Aí, aí sim. agora tá completo. Beleza. Agora já dá pra abrir chuva. Vou brincar agora. Ô, Michel, tem alguma dúvida aí no chat? Não. O Alisson não escreveu nada, mais ninguém. Tá, beleza. Então vamos passar pro próximo tópico. O próximo tópico eu particularmente gosto muito, que é a parte de promises. Eu não... Mas eu estudei ontem. Assim, era uma coisa que eu demorei para começar a ver, mas quando eu comecei a ler, eu peguei interesse. Eu preciso estudar mais ainda. Callback judiado, né? É, exatamente. Vamos lá, então. O que o promise é? O promise ele veio para substituir as famosas chamadas que a gente tem para métodos assíncronos, que a gente sempre passa um callback. O que acontecia no final das contas, né? A gente tinha umas chamadas terríveis, que era, sei lá, eu chamava fun1, aí quando ela tivesse disponível aqui, eu passava uma segunda função para ela. E dentro dessa função, eu chamava uma função 2, e quando ela estivesse disponível, eu passava uma outra função para ela. E, isso aqui ficava cascateando e ficava terrível. Aqui eu passava uma função 3 e mais outra função aqui eu passava para ela. Opa. E além disso, você tinha que lembrar de fazer tratamento de exceção ainda. Então, não, se isso aqui der errado, o que eu faço? Aí ficava umas coisas assim, cat, erro, aí você manipula aqui. Aí tinha que fazer isso para cada chamada. Você não sabia qual chamada tinha dado erro. Mandei o link ali com o callback, ele é o bate-papo, depois você vê. Ah, boa. Coloca lá uns exemplos, É uma cara. imagenzinha, depois se você quiser ver, ela só pra fazer. A galera vai assustar. Quem não chegou a trabalhar com isso aqui na prática, né, vai ver quão absurdo era, né? Mostra ali só pra aparecer. Ah lá, exatamente. Hadouken. Entendeu? Isso aqui é um exemplo de alinhamento de coisas, né? Isso não é exatamente um callback real, mas verdade, vocês veem o nível de... Na verdade, é para mostrar mais ou menos o esquema do alinhamento, né? Callback, assim. Então, o alinhamento do callback fica exatamente como isso aqui que o Ângelo mostrou, só que com chamadas de funções. Então, é um nível de cascateamento de informação muito grande.
Isso aqui é terrível de enxergar. Ó. Quando você depende da resposta de um negócio para o outro, Exatamente. Olha que coisa terrível. A resposta do 1 para o 5, sei lá, Sim. essas coisas. Exatamente. Quando você precisa, depende da informação, para você fazer um processamento, só que esse processamento tem outro cara que depende dele, aí geralmente você cria uma cascata mesmo. Uma operação 1 depende da operação 2, que depende da operação 3, e por aí vai. Quando as operações precisam ser sequenciais e dependentes, né? Então, só executa o 4 se o 3 executar, que só executa se o 2 executar, que só executa se o 1 executar. Então, essa era a maneira antiga, que era via... eles chamavam de Pyramid of Doom, né? Pirâmide do Inferno. Aí. Deve ser do Hell, né? Ou Hell, Pyramid of Hell. Ou Callback of Hell. Nossa, tem várias expressões para isso. Mas, basicamente, era para resolver esse tipo de problema. O Promise, ele tem várias vantagens. Você consegue... ele muda um pouquinho a abordagem, porque em vez de você passar a função de callback para ele te devolve um objeto que você consegue atachar um callback. Então, já vamos ver qual que é a estrutura básica de um Promise aqui, então. Antes disso, é legal falar os estados. Como eu falei, o Promise ele é geralmente usado para processos assíncronos, ou seja, coisas que não são... Você não sabe quando elas vão terminar de serem executadas e você não quer bloquear o seu código. Você quer continuar que ele continue executando e quando aquilo que você chamou terminar, ele execute o código apropriado do callback, né? Com isso, como a gente não sabe quando uma promise pode ser efetivamente executada, ela pode ter 4 estados diferentes. O primeiro estado é o estado pending, que é um estado pendente, que é quando ela está no estado inicial, você não sabe o que aconteceu, se ela foi efetivamente realizada, se ela foi rejeitada, quando ela não aconteceu nada com ela, você acabou de criar. O segundo estado, a gente chama de fulfilled, em inglês. Em português seria o estado realizado, quando ela está resolvida. Quando você teve um sucesso na operação e você sabe que você pode usar o retorno daquela informação. O terceiro estado é o estado de rejeitado, rejected. Quando acontece algum problema, sei lá, você tentou acessar um web service e o web service está indisponível, ele tornou um erro para você, então você não conseguiu pegar a informação. Então a sua promessa, sua promise, ela foi rejeitada, e é interessante você retornar o motivo dessa rejeição. E o quarto estado é o estado de settled, que é o estado de estabelecido. Isso aqui é mais por questão de nomenclatura. O estado settled significa que ela foi ou fulfilled ou rejected, ou seja, ou ela foi rejeitada, ou ela foi resolvida, ou ela foi realizada. Tá? Ou seja, quando você já tem... você já sabe o que aconteceu com sua promise. Ou ela foi resolvida ou ela foi rejeitada, mas você já sabe essa informação. Então, isso aqui é mais um nome de estado para terminologia, né, para nomenclatura das coisas. Na prática, a gente vai acabar trabalhando com esses 3 aqui. Muito bem. Para criar uma promise, é bem tranquilo. A primeira coisa que você faz, você cria um novo objeto promise. Você passa para esse promise uma função que ela recebe 2 argumentos. O primeiro argumento é um callback de resolve, e o segundo argumento é um callback de reject. O callback de resolve você vai chamar quando a sua função, quando a sua promise é executada com sucesso, e o reject você vai chamar quando a sua promise foi executada com algum tipo de problema, algum tipo de erro. Aqui, eu estou colocando uma operação que vai demorar um tempinho para dar a ideia de que... Uma ideia real do uso da promise, né? Que é quando você vai fazer alguma coisa assíncrona. Você vai executar o código lá que você não sabe quando vai terminar. Nesse caso aqui, eu até sei quando ele vai terminar porque eu coloquei um wait da vida, né? Quando a gente chama a função setTimeout do JavaScript, você passa uma função para ele e passa o tempo que vai ser necessário de espera para que seja chamado a sua função interna. Então, tem uma constante aqui, wait time em milliseconds, que é 1000. Significa que depois de 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, ele vai chamar a função interna aqui.
só para simular um processamento pesado que está acontecendo. Aqui, eu fiz, só para a gente ter ideia de quando ele dá reject e quando ele dá resolve, eu fiz na sorte. Fiz um math.random, que ele retorna um número de 0 até 1, exclusivo, né? Ou seja, ele não considera o 1, ele vai até 0.99999. E se ele retornar um número inferior a 0.5, significa que eu tive sorte. Se ele retornar um número superior ou igual, significa que eu tive azar. Então, isso aqui é só para a gente ver quando ele chama resolve e reject, como eu consigo manipular os dois de maneira diferente. Então, aqui, suponha que você tenha algum processamento em que o seu resultado tenha sido sucesso. O que você faz? Você chama a função resolve e passa o resultado do sucesso. Se você tiver qualquer problema na sua promise, você pode chamar reject e fala qual é o resultado dessa rejeição. Beleza. Quando você faz isso, você cria a promise, ela não executa, tá? Isso é importante. Eu só criei a promise. É um objeto que ele tem o callback de resolve e o callback de reject. Nesse momento, ela não está sendo executada. Eu posso chamar ela várias vezes ainda. Como que eu chamo uma promise? Eu chamo uma promise através do método then. Tá? Significa, quando estou de posse dessa promessa, dessa promise, quando ela foi executada, que é a ideia do then, quando ela foi executada e eu quiser pegar o resultado positivo, eu passo no primeiro callback. Quando eu quero pegar o resultado negativo, eu passo no segundo callback. Então, a estrutura do then é assim, promise.then, resolve callback e o reject callback. Você passa o callback para o resolve e o callback do reject. Nesse caso, o meu callback de resolve é bem simples, né? Eu só estou logando a informação com um joinha aqui, falando que foi com sucesso, exibindo o resultado. Agora, quando é erro, eu coloco um thumbs down aqui, né? Um joinha para baixo, falando que deu erro. Beleza? Então, isso aqui efetivamente vai chamar minha promise. Promise.then. Aí ele vai passar aqui o resolve e reject, vai acontecer uma operação aqui dentro e finalmente ele vai culminar no resolve ou no reject dessa promise. Essa aqui é a primeira fórmula, né, do promise.then, que eu passo o resolve callback e o reject callback. Existe outra forma que é você, em vez de manipular o erro como um argumento do then, você deixa isso de responsabilidade de uma outra função que chama catch. Você pode dar essa estrutura também, que eu particularmente prefiro. Você chama o then, aí você passa o resolve callback. E se acontecer qualquer tipo de erro, você chama o reject callback. Que é essa estrutura que eu estou usando aqui. Ó. Se for ver, é igualzinho. A única diferença é que aqui eu estou usando o catch e aqui eu estou usando o manipulador de erro como segundo argumento. Vamos ver isso na prática, então? Como funciona? Olha lá, deu 1 segundo e ele retornou. Você teve sorte nas duas chamadas. Vou tentar de novo. Você teve sorte. Opa, tô com bastante sorte hoje. Eita. Nossa! Muita sorte. Ah lá, beleza. Agora, senão vão pensar que o código está com problema. Mais sorte da próxima vez. Então, você pode ver, ele demorou o tempo, que foi no caso de 1 segundo, e fez a chamada da função de callback lá. Ou do resolve ou do reject. Eu vi que eu chamei ele 2 vezes e o resultado deles foi instantâneo, né, quando um retornou. Ou seja, os dois ficaram lá esperando aquele 1 segundo acontecer e quando aquele 1 segundo aconteceu, ele pegou o resultado dos dois. Então, só para a gente ter ideia que o código continua sendo executado aqui. Ó. Ele criou a promise, ele chamou o then aqui, chamou esse outro then aqui, e como a execução do código, da instrução é bem rápida, os dois praticamente ficaram lá
na pilha de operações e foram executados assim que um segundo aconteceu. Oi? Só uma curiosidade. Antes de ser implementado no ECMA 6, ProMice já existiam bibliotecas, né, que implementavam isso aí. Não sei se você chegou. Eu ouvi falar. Eu não cheguei a usar nenhuma. Eu só usei o nativo aqui porque o Promise para mim é pouco novo, mas eu fiquei sabendo que algumas bibliotecas usavam o Promise, inclusive tinha uma sintaxe ligeiramente diferente. Você lembra de alguma biblioteca que tinha? Eu não cheguei a utilizar, mas eu fui dar uma olhada aqui para ver. CEO, não sei como se pronuncia, né? Coda. É uma e acho que Bluebird também. São duas. Tem mais, né? Mas tudo isso. Verdade. O Bluebird, você falou? Isso, Bluebird. E CEO, né? Que é dois. Tá. Eu ouvi falar disso. Isso aí, né? Verdade. Callback. O conceito de callback não é de promise não é novo, né? Eles só efetivamente implementaram na especificação do S6. As pessoas estavam usando recursos parecidos, como essas duas bibliotecas aí. Então tiveram que migrar. Eu acho que tiveram um pouquinho de problema com a sintaxe e tudo mais, mas eu acho que era bem tranquilo. Foi bom que serviu para amadurecer o conceito. Então. E finalmente eles conseguiram lançar uma especificação disso e ser aprovado e eles implementarem. É um recurso bem legal. Beleza. Esse aqui foi um exemplo bem simples, tá? Que é um exemplo basicamente com nenhuma chamada de web service, nem nada. Agora a gente vai ver o Promise Combination, que é uma coisa bem legal, que é a parte de encadeamento de promises. Ou seja, você consegue esperar com que várias promises sejam resolvidas ou rejeitadas, e só ao final de todo esse processamento que você vai executar algum código. Vamos ver como é que fica. Primeiro eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Tá? Vamos lá. Eu criei um método, isso aqui. Eu criei um método get para simular uma requisição HTTP do tipo, com o método de get mesmo. E ele espera uma URL, espera o tipo que vai ser aceitado. Ele podia esperar muito mais coisa aqui, ele podia esperar o header completo da requisição, mas no caso, para mim, só interessava o tipo que ele ia receber. Porque tinha alguns web services que se você passasse JSON, ele retornava JSON, se passasse XML, ele retornava XML. Então eu falei, vou criar um método que já seta só esse item do header, que é o accepted type, que é o accepted. Beleza, então ele espera esses dois parâmetros. O que ele faz? Ele cria um promise, passando um resolve e reject. E dentro desse promise, ele cria uma requisição HTTP. E quando esse cara é executado, ele tem um onReady state change aqui. Quando esse state é done, que é se eu não me engano é o código, a constante 4 aqui. Quando ele estiver pronto e o resultado for 200, que é o HTTP OK, ele resolve a minha promise com o estado de resposta da requisição. Caso contrário, ele rejeita. E aí ele passa qual que é o motivo dessa rejeição. Então, meio que facilita a forma como você vai fazer o get. Aí, beleza, aí vocês vão falar, mas já tem isso? Tem. Né? Isso aqui é só para fins de entender o assunto, né? A gente hoje tem API FET, hoje a gente consegue usar, se eu não me engano, o Ajax do jQuery, ou até mesmo o GET do jQuery, que se eu não me engano já tem, que são APIs que usam promises na vida. O FET é o melhor, na minha opinião, porque ele é nativo. Tá? Mas o meu objetivo aqui é mostrar com uma versão, como que era a maneira antiga de se fazer antes de jQuery. O modo raiz, né? Não o modo Nutella. É como transformar o modo raiz no modo Nutella agora. Então, antigamente... Pois é. Antigamente, o pessoal fazia assim, eles criavam um objeto HTTP request, tinha uma funçãozinha de callback lá quando mudava o estado, e quando o estado tivesse ok,
tivesse done, aí eles tinham ideia se ia acontecer algum problema ou não. Então, se acontecer um erro 500 aqui, algum tipo de coisa, eles tinham essa informação para poder decidir o que eles iam fazer. Então, nesse caso, quando a requisição estiver processada e o resultado for ok, a gente resolve. Qualquer problema que acontecer do status aqui, do HTTP code, status code, a gente rejeita e fala por que foi rejeitado. Beleza, isso a gente preparou a requisição. Na API, dessa API mais antiga, que a gente usava XML HTTP request para fazer o esqueminha Ajax lá, a gente tem que fazer um open para efetivamente fazer a chamada. Desculpa, fazer a chamada não, para preparar. A gente futuramente, né, ao open, posteriormente, né, ao open, a gente seta os headers de request. Nesse caso, só setei o accept, falar que ele espera XML ou JSON, e finalmente eu fiz o send. Então, esse send aqui, ele vai enviar o get, e quando ele tiver alteração de estado, ele vai chamar essa função aqui. Então, beleza. Esse método get, então, eu fiz ele no promise, porque eu não sei o tempo necessário para retornar uma chamada de web service. Isso varia muito. Um web service pode retornar mais rápido, um web service pode retornar, processar muita coisa e demorar pra caramba para retornar. Então, é interessante que isso seja assíncrono, tá? Nesse caso. Acho que o Michel que citou um caso aí de uma empresa que eles usaram, né, Michel? Sim. Os relatórios lá. Como que é esse caso? Acho que eu não lembro. Não, ele citou por cima. Como chamou? Eu esqueci o nome da empresa. LuxFactor. É isso. LuxFactor lá, tinha um cara lá que me falou. Ele trabalhava comigo antes. Ele tá trabalhando na LuxFactor. Ah, tá. Ele falou lá que tem um sistema que o pessoal pede relatório, só que o relatório demora muito. Então ele fica tipo numa fila lá, esperando. Aí a pessoa vai fazendo outras coisas, não trava o sistema. Ela consegue fazer outras coisas e tudo. Legal, legal. Quando o relatório está pronto, ela recebe no e-mail dela um aviso lá, tá pronto, e o link para baixar o relatório. Uhum. Acho que ele está querendo falar que é mais ou menos isso que o Promise faz. Isso, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu já vi algumas empresas que fazem isso, algumas adotam um método diferente, como eles colocam um job para executar, um background job, enfim. Mas o conceito é bem parecido mesmo, é quando você tem uma operação que você não quer travar a aplicação, que você não sabe quando ela vai terminar, porque você não sabe quando ela vai terminar, e quando ela terminar você consegue ter um código que faz a manipulação no caso de sucesso ou no caso de erro. Beleza, então esse get aqui ele retorna um promise. Então aqui a gente sabe que se eu passar uma URL para ele e passar qual que é o tipo do retorno que eu espero, XML ou JSON, ele vai executar o meu código e eu consigo passar as funções de handler para ele, de resolve ou de reject. Além disso, eu criei aqui só um simplificador aqui, né, que é um get.json e get.xml, que ele chama o get, mas especificando o tipo, só para facilitar a minha vida, né, para não ter que ficar lembrando de ficar colocando isso toda hora. Beleza, esse cara aí, ó, ele continua retornando um promise. O get retornava um promise, esse cara eu estou chamando a função, passando os parâmetros, ou seja, ele ainda está retornando um promise para mim. Vamos manter isso na cabeça aqui, vamos lembrar. Depois disso, eu criei um outro método que ele chama de get and JSON parse. Ou seja, ele vai pegar o resultado dessa requisição, no caso de sucesso, e vai parsear isso para um objeto, porque ele vai retornar para mim uma string no formato JSON, que é de JavaScript Object Notation. E eu também tenho o get and XML parse, que ele vai pegar o resultado dessa requisição, mas com o tipo XML, e vai chamar o DOM parser e criar um document a partir desse XML. Beleza, então a gente tem o get, a gente tem a função que pega esse retorno e faz o parseamento, né, dessa informação, e agora a gente vai efetivamente usar ele para uma situação real. Eu usei aqui um web service chamado JSON Placeholder, que ele é útil porque ele é um web service lá livre, que você não precisa autenticar nem nada, que você só acessa os URLs deles e retorna alguns dados
gerados para você. Fictícios, ótimo termo, um dado fictício lá. O objetivo é só testar alguma API. Então você chumba uma requisição lá para os caras e vê como você vai tratar isso. Nesse caso, eles disponibilizam uma API que você consegue acessar os posts, comentários, usuários e álbuns. Beleza. Como o nome fala, né, é um JSON placeholder, então ele só retorna JSON. Eu queria usar um XML também de exemplo, então eu usei um serviço que estava disponível aí na web, que é do Northwind. Deve ser alguma coisa que está retornando, está em cima de um W. Esqueci o nome. WCF, WPF, WCF. Acho que é WCF. Rodando aí sobre algum servidor aí, usando tecnologias .NET. Então, beleza, esse cara retorna para mim um XML. Então, vamos imaginar o que esse cara vai fazer, né? O getPosts. Eu passei uma URL para esse método. Então, ele vai internamente vir aqui, chamar o getJSON. O getJSON, ele vai chamar meu get, então, passando URL, passando JSON. Quando ele retornar, tá vendo que eu chamei o ponto then aqui? Significa que eu estou executando. Então, quando ele retornar, eu estou passando o método de resolve. O método de resolve para mim é um JSON parse. Ele vai converter. E quando ele converter, ele vai retornar para mim um novo objeto. E esse novo objeto vai estar aqui no getPost. Beleza? Então, eu fiz essa chamada aqui 5 vezes com objetos distintos. Aqui eu tenho um método, só para facilitar minha vida, para saber quando é XML e quando é JSON, porque eu vou combinar essa sequência de chamada de promises e num cara só. E eu preciso saber quando é XML e quando é JSON, para poder saber como que eu vou tratar. Então, eu chamei um método chamado can, XML serialize. É um método bem tosco mesmo, porque ele tenta fazer a conversão, e se der erro, ele retorna false, se não der erro, retorna true. Nada muito inteligente aí, mas porque não tinha nenhum método nativo que eu achei para fazer isso. Aí, beleza. Tudo isso aqui é só para explicar o que esse cara faz. Agora, efetivamente, a gente vai usar o encadeamento de promises, executando múltiplas promises. Para isso, a gente chama um método estático chamado all. Promises.all. O promise.all, ele recebe um array de promises. Então, quando eu fiz isso daqui, eu criei as promessas, criei as promises. E agora, eu chamando no promise.all, ele vai chamar cada uma dessas promises, verificar quando elas estão no status settled, ou seja, quando elas estão no status de que eu já sei o resultado, se é resolved ou reject. E quando ele tiver resposta para todas as promises, ele vai começar a executar o método then. E uma coisa legal, quando você faz um promise.all, passando um array de promises, o método then, ele recebe um array de respostas. Então, esse results aqui para mim, ele é um array que tem a resposta em ordem, isso é importante, em ordem, do getPost, do getComment, do getUsers, do getAlbums e do getXMLData. Tá? Então, sempre mantém na cabeça isso aqui, Quando você faz a chamada do promise.all, você passa aqui uma P1, uma P2 e uma P3. Quando você chama o then, aqui você vai ter o resolve, você vai ter o dado da P1, vai ter o dado da P2 e vai ter o dado da P3, na ordem. Tá? Aí em cima desse dado aqui, que você vai fazer algum tipo de operação. Nesse caso aqui, eu chamei esse array de results. Eu não quis usar o destructuring do S6. Então, eu peguei direto como um array porque eu ia manipular ele. O que eu fiz aqui? Quando essas promises estivessem no status definitivo, que é o status de settled, eu ia iterar por cada uma delas, imprimir na tela o resultado de cada item dela, e no final
eu retornava o results. Isso aqui é importante para permitir que eu faça o encadeamento das promises, ou seja, eu consigo chamar um outro método then em cima disso daqui. Então, beleza, ele imprimiu o resultado de todos os itens aqui, e além disso, ele me retornou o array novamente. De posse desse array novamente, eu fiz um map. Ou seja, para cada item que eu tenho aqui, eu verifiquei. Esse item, ele é um XML? Se ele for um XML, eu serializo ele usando o XML Serializer. Se ele não for um XML, é porque ele é um objeto JSON. Se ele for um objeto JSON, então eu faço a serialização dele como JSON. Porque no final das contas aqui, ó, quando eu chamo o primeiro, como eu chamo o primeiro then aqui, que ele vai disparar a promise, o que vai acontecer é que esse cara vai me retornar objetos. Esse cara vai me retornar um objeto JSON, esse cara vai me retornar um objeto JSON, esse é um objeto JSON, esse é um objeto JSON, e esse vai retornar um XML document, um documento XML. Então eu preciso saber quando é um XML e quando não é, para poder serializar eles e deixar tudo como string. Beleza, como eu chamei o result.map, esse cara vai me retornar novamente uma coleção. Em cima dessa coleção, eu consigo manipular ela finalmente. Com outro método dentro, eu consigo cascatear essa informação. O que eu faço aqui no final? Bem, agora eu sei que eu tenho um array de strings, que é a serialização de cada um desses objetos. E o que eu vou fazer com cada um deles? Eu vou simplesmente imprimir. Então perceba que eu fiz, além do uso do promise.all, eu fiz o uso de vários then. Fiz o then para poder imprimir, eu fiz o then para poder serializar, e eu fiz o then para poder imprimir na tela novamente, só que agora identificando o que é cada coisa. E no final, isso aqui é uma das coisas mais legais também do Promise, é que eu tenho um método de erro único. Significa que qualquer erro que acontecer nessas requisições aqui, ele vai entrar nesse cat e vai me falar o que aconteceu. Nossa, bem interessante, né? Sim, nossa, eu achei sensacional esse negócio de fazer tudo numa linha só. E vai meio que encadeando, faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Não tem assim, se você tiver problema com uma requisição que depende da outra, não tem problema, porque ela vai responder de qualquer forma. Né? Sim. Aqui talvez tenha ficado um pouquinho confuso, porque eu deixei tudo como... Eu deixei as funções tudo inline aqui, né? Mas nada impede que eu tivesse as funções separadas aqui, assim. O let, print, colocar uma coisa items, por exemplo, e colocar isso aqui, e depois eu chamasse print items. Aí vai ficar mais bonito ainda, assim, o resultado final. Uma refatoração já também. Isso, fica mais como refatoração. Entendeu? Tipo, print items. Aí ele faz isso daqui. Aí isso aqui eu vou chamar de serialize. Fica fácil até para entender depois. Ó, serialize. Então, serialize vai ser isso aqui. E aqui, finalmente, vou chamar de print. Info. Até esse método que repete, que nem o results, aí criar uma coisa também específica. Né? Tem um monte de... Sim. Nossa, quase... Ainda fica limpo demais. Aí fica muito... esse erro aqui, que nem estava falando, handle... Você tem um handle, error, por exemplo, fica padrão. Let handle error. Já demora um erro. Como fica simples, ó. Imprime os itens, serializa e depois imprima com informações adicionais, por exemplo. Bem, se eu não errei na expected token, seria difícil acertar de primeira isso aqui. Não, mas depois entender, né? Calma aí, vai com uma coisa simples. Eu acho que isso aqui tá mais... Não, isso aqui parece que tá certo. Eu não vi que deu erro lá.
Ele deu unexpected token na linha 154, coluna 42. No par. 154. Ah, aqui. Essa Tava dando um uma exemplo. coisa interessante. Era uma coisa que nem era para ser executado. Promise combination. Ah, funcionou. Ah, Deixa eu mostrar aqui. sim. O primeiro cara aqui, ó, a gente Muito colocou print items. Então, ele iterou por cada item e imprimiu esse item na tela. Então, ele está imprimindo os objetos, ó. Ele imprimiu aqui o objeto user ID, que é do users. Ele imprimiu o objeto do posts, imprimiu o objeto do... Isso aqui eu não lembro qual objeto que é. Isso aqui eu acho que é álbuns, se eu não me engano. Ele imprimiu aqui também um outro objeto, que eu não lembro, deve ser o... Isso aqui, não, isso aqui é o comments, isso aqui é os posts, isso aqui é o álbum, isso aqui é o users. E, finalmente, ele imprimiu o document lá daquele serviço que eu falei para vocês, ó. Então, ele deixou o XML bonitinho aqui, aquisição. Beleza, isso foi a execução desse método aqui, ó, print items. Aí, depois, eu serializei. A serialização não imprime nada na tela, ela simplesmente manipula os objetos lá. E quando ele manipula, eu chamo aqui depois o print with additional info, que é o método que vai exibir na tela essas strings, porque agora eles estão como strings, eles foram serializados. Então ele vai colocar o post e a serialização desse JSON, objeto JSON. Comment e a serialização desse objeto JSON. Até imprimir aqui o XML, que também é a serialização dele. Você pode ver aqui, ó, ele imprimiu posts. Aí tem a representação aqui do JSON. Comments, representação do JSON. Users, representação do JSON. Álbuns, representação do JSON. E, finalmente, o XML. Aí tem a representação do XML. Ou seja, eu esperei a execução de todos esses caras. E só quando todos esses caras retornaram alguma coisa, que eu finalmente comecei a executar esses métodos aqui. Ó. Tá, isso é muito legal. Para fazer isso aqui com o método antigo, nossa, ia dar muito trabalho. Imagina, eu teria que fazer um get posts, aí quando eu tivesse o resultado do get posts aqui, eu ia fazer o print do get post, o log. Aí eu ia... Ô, Elton, sua tela travou aí, acho. Tá. Nossa, travou? Eu tive que dar um refresh aqui também, cara. Não foi, não. Você tem que dar um refresh aí, me chama, não sei. Refresh? Deixa eu ver aqui se dá para dar refresh. Só funcionou dando refresh. Mas aí não vai bom, ter. é que você tá transmitindo aí. Será que posso tentar compartilhar de novo aqui? Aqui já estava aparecendo, né? Eu só dei um refresh. Mas... Compartilha aí, Elton. Minha compartilhação sumiu agora. Sei lá, aqui deu uma lentidão, depois travou também, mas agora voltou. Beleza. Deve ser alguma instabilidade aqui, então, do sinal. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim, eu tô. Espera aí. Que agora acho que... beleza. Acho que você que ficou como chefe aí agora da transmissão. Como eu dei um refresh aqui, quando você muda que eu consigo ver aqui. Põe na sua tela. Entendi. Aí, quando você coloca na sua tela, eu consigo ver aqui. É você que está comandando agora o negócio. Entendi. Eu não sei se vai impactar a gravação aí, né? Não sei, vamos ver. Mas para finalizar eu consigo aqui, acho que vai ficar normal. Beleza. Mas eu tô acabando aqui também, não sei que tenha beleza. mais coisas do Promise, mas esse é o último tópico. Beleza, então, a gente tem o Promise.all, que a gente encadeia várias execuções de promises, e no final a gente consegue ter um método único de manipulação de erro. Que nem eu estava falando, para fazer isso no método antigo ia ser bem trabalhoso, a gente teria que fazer um get posts, aí tem uma função de manipulação do get posts, aí eu ia ter que serializar aqui, quer dizer, eu ia ter que imprimir, serializar e print com informação adicional
depois ele tem que chamar o getComments, que ia fazer a mesma coisa. Então, putz, é muito trabalhoso. Enfim. Enfim, nem vamos entrar nesse mérito aqui não, porque Painova tá aí para isso, né, para facilitar a vida. Além disso, não estava lá no S6 Features Org lá, mas existem outros métodos também do Promise, tá? Existe o promise.resolve, ele retorna uma promessa já resolvida. Existe o promise.reject. Existe o promise.raise. Esse cara é legal porque ele funciona como se fosse o promise.all. Só que assim que a primeira promise tiver com um status de resolvido ou rejeitado, ele já começa a executar o then. Então, se eu fizer race de P1 e P2.then, aqui ele vai pegar um resultado único, que é o resultado do primeiro que retornar. Então, imagina que o P2 retornou primeiro, então ele vai pegar aqui e vai logar o resultado vai retornar o resultado que o P2 fez. Agora, se o P1 retornar primeiro, ele vai imprimir o resultado do P1. Então, é quando você tem coisas que vão concorrer ali, isso aqui é o primeiro resultado possível, você pode usar o race, que é realmente de corrida, né? O primeiro que chegar é o primeiro que vai ser processado. Exato. É um método legal também, se você tiver chamar várias APIs e o primeiro resultado para você é o que importa. Não é? Bem bacana. Mas nem estava no S6 Features Org. Lá eles só falaram da combinação mesmo do uso. Até usei um exemplo diferente, que eu achei esse exemplo deles um pouquinho confuso. Assim, à primeira vista, né? Nossa, quanta coisa que tem aqui, message after, passa valor vazio. E tem o promise combination, que é usando esse promise.all. Nesse caso aqui, ó, ele usou 3 promessas. Tá vendo que ele criou um array aqui. Ele criou 3 promessas distintas, pegando 3 arquivos diferentes. E no final, quando ele fosse resolvido, ele ia pegar esse data aqui, que era esse array de informações. Ele fazia o destructuring. A diferença é que eu fiz o destructuring direto aqui, que eu acho mais prático, fazer direto no argumento. E depois que ele faz o destructuring, ele imprime o resultado do foo, do bar e do bus, separados aqui. E ele tem um único... exemplo, ficou mais fácil, não sei. Não. Beleza, fica melhor então. Se ficou mais fácil de entender, melhor ainda. Você focou mais, sei lá. Eu achei que você focou mais. Aí já... Eu tava até pensando em começar a usar umas funções tipo essas daqui, ó, porque eu achei tão prático. Tudo bem, eu não vou usar o XML HTTP request aqui, né? Vou usar o FAT. Sim. Mas vou começar a explorar mais os promises assim, em JavaScript agora. É legal, cara. Bem, além desses métodos, então, que eles apresentaram, tem esses outros que eu falei para vocês. Vocês podem usar esses links que eu deixei aqui. Tem 2 links legais do MDN, que é Using Promises, que fala a utilização mesmo, para qual que é a vantagem, por exemplo, Chaining aqui, que é o cadeamento das coisas. Olha o esquema do callback hell aqui que eu falei para vocês. Ó. Tem uma coisa, aí você pega o resultado e processa outra coisa, mas esse resultado também precisa chamar uma terceira coisa, até finalmente você ter a resposta. E como você faz isso com promises? Fica bem mais enxuto. Até finalmente você não saber mais o que está acontecendo, né? Nossa, fica muito confuso. Aí no final ele até falou aqui, ele deu uma prévia de que o comportamento de quando você está manipulando o erro de uma função, várias funções assíncronas, usando promises, é como se você estivesse chamando funções síncronas. Porque você tem um único catch aqui para capturar todos os erros. É verdade. Ele parece que fica com a cara de uma coisa síncrona. Fica a cara de uma coisa síncrona, exatamente. Tem um catch único lá, se der algum erro, ele cai aqui e interrompe a execução. Ali ele já até fala de async, né?
Então, isso que eu ia falar. Ele já fala assim, ó, isso aqui, essa sintaxe aqui de síncrono, pode ser usado com assíncrono usando async await, que é um synthetic sugar também, que está na próxima especificação. Tipo, é uma ECMAScript de 2017. Quando chega. Mas aí talvez a gente faça uma nova série da nova especificação quando ela for lançada e estiver estável. Bacana também. E aqui, finalmente, a descrição do objeto promise e o que ele faz, como que ele funciona, até tem umas figuras aqui explicando quando ele está fulfilled, rejected, o status de settled, as operações assíncronas de manipulação de erro que você pode fazer. O then, ele retorna uma promessa, então você consegue encadear várias operações com promises. E principalmente as propriedades aqui. Aqui tem o all, que a gente falou, o race, que eu comentei por cima, o reject e o resolve. Beleza? Então tá aí os links para quem quiser dar uma olhada. Também tem o livro do Kyle Simpson, que tem um capítulo destinado só para promises. Deixa eu esperar aqui. Que é esse cara aqui. Promises. Beleza? Inclusive a coletânea dele é bem interessante, hein, pessoal? Eu recomendo, hein? E o Node.js. Bom, acho que é aberto, né? É open, né? Não sei. O Node.js, ele deixou os livros todos disponíveis para ler online. Se você quiser. Olha, eu recomendo fortemente, viu, pessoal? Para quem. Não sei se você já leu alguns, eu já dei uma olhada em alguns. Eu falar para você, as explicações dele são bem legais, do jeito que ele explica, bem fácil de entender. Eu gostei também, cara. Para mim é a minha principal referência agora em JavaScript. Tá virando a minha também, viu? Umas semanas atrás eu comecei a olhar e eu gostei bastante também. Muito bom, recomendo mesmo. Então ele tem esse capítulo específico de prompts, se vocês quiserem dar uma olhada para rever, né, e ver uns exemplos diferentes, recomendo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí? Tudo ok. Tranquilo? Tranquilidade? Tem o Alisson aí. O Alisson, não sei se ele tem dúvida. Deixa eu ver se voltou minha tela aqui. Deixa eu ver se eu trocar para mim aqui. Vocês estão vendo a minha agora? Deixa eu abrir. Tá vendo? Então voltou agora aqui. Normalizou. Deu uma travada maluca aí. Esse aqui alguém tinha caído aí. Acabou, Elton? Acabou? Sim, então, o que eu ia falar agora é que o próximo tópico também é legal, que é de metaprogramação, de proxy reflection, e a parte aqui de internacionalização e localização. Aí fecha basicamente. Acabando, né? Todas as features. Mas a gente vai ver para os próximos que nós vamos. Estão acabando mais um projeto aí. Fazer algum tipo de quiz aí, né? Quiz não, quiz de perguntas e respostas seria uma pesquisa, né? Para ver o que a gente pode. Soltar uma pesquisa, verdade. Boa ideia. Bom, dá para fazer um formulário no Google Forms, Michel, e mandar para todo mundo lá do grupo doente. Mas acho que o Ed já tem esse esquema aí, né? Tem? Então melhor ainda. O Ed já tem um esquema de enquete, eu estava funcionando outro dia. Bom, esse é um recurso nativo do Meetup lá, então, né? Vocês são coordenadores também, vocês podem fazer isso na hora que vocês quiserem aí. Vai lá e essa semana a gente conversa aí, se vocês quiserem. Olha lá, né? A gente veio de soltar uma enquete lá, pegar os tópicos. Ou senão a gente faz que nem da outra vez, gente. Depois que fechar, a gente faz um hangout só para discutir. Mas vamos fazer isso mesmo. Mas vamos fazer isso, não tem jeito. Vamos conversar. Não tem como. Que imagina que tem um tópico lá que ganhou disparado. Não vai ter muito o que discutir. A gente vai discutir mais quais são os recursos que a gente pode usar para seguir, qual que é o material. Isso sim é relevante. Para conversar é mais sobre material mesmo. E um dia desses também, quem sabe, a gente marcar um negócio aí pra gente se conhecer também. Não faz um tempo já que a gente tá fazendo meetup junto aí, ninguém conversar aí, trocar umas ideias. Tem um aqui, ó, DEFCON. De novo.
Não, O cara vai marcar pode na ser sala em São Carlos, né? Poderia ser também, mas digo assim, uma coisa informal mesmo. Assim. Sei. Tem o DEFCONF, os caras aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela, né? Ó, O cara que ia vender até o dia 20, colocaram até o dia 24. O pessoal atrasado aí, deixa eu ver, até o dia 24 é até quarta-feira. Quiser é no comprar, sábado, né? O é no problema sábado. não Inclusive, quem esperar meetup aí, hangout no próximo domingo, não vai ter, né? Dia 28 não vai ter nosso hangout, como sempre tem aqui. Vai passar para o dia 4. Porque eu vou lá sábado e vou ficar por lá. Então não dá tempo de voltar e ficar apresentar aqui. Lá os ônibus de São Carlos para Rio Claro são escassos. O último sai 7 horas da noite. Então não tem como. Mas você tem camarada que mora lá ou não? Como chama? Tem as amigas da minha namorada que moram lá. Elas moram tudo lá. Beleza. Aí tem aqui no nosso grupo dos doentes aqui. Deixa eu ver. O Alisson falou que vai. Ele acabou de mudar aqui, acho, né? Acabou de mudar. Diz ele que vai. Tal. Isso é pegadinha do malandro. Aí tem no Araras Dev aqui tem uns caras que vai também. Tem o Orlando que vai. E tem um cara que de vez em quando aparecia com nós aqui também. Não sei se vocês lembram dele. O Davi Rodrigues aí. De vez em quando ele aparecia aqui, deu uma sumida. Aí lá em. Ele que participava sempre lá, como é que chama? Esqueci. Vinícius. O Vinícius, sumiu, né, cara? O que será que ele tá fazendo na vida? Né? Sei lá. Ele apareceu um dia aqui e sumiu rápido também. Nessa semana aqui no Araras Dev vai ter lá a aula aberta aí do professor Orlando, que é um dos coordenadores aqui. Vai ter lá essas apresentações aqui. Microservices, segurança, Meteor. Meteor mexi um pouco só, parece ser interessante. Lungo, Ionic, Angular, jQuery Mobile, Backbone, JS. Só que é tudo apresentação TEDx aqui, né? Então o cara tem que falar em 20 minutos, né? Tem que meter o pau pra falar. Nossa, cara. É verdade. Isso, cara, 20 minutos? 20 minutos ali. Fala! Caramba! A minha apresentação lá na UFSCar foi 20 minutos também. Colocava mas o banner. Eu quero ver uma apresentação. Só quero ver os caras fazendo uma apresentação com Code Live, cara, em 20 minutos. Não tem jeito, cara. Não tem como. Coisa acabou, não dá nem tempo. Se for no formato mesmo do TED, esse TEDx, se eu não me engano, o X é quando é independente, né? TEDx. Geralmente o cara falando mesmo, não tem nem computador nem nada, é só apresentação de slide ali, já era. É rapidão. Não, mas tem um slidezinho, tem uma coisinha. Mas pelo que eu entendo é só isso, cara. Nas apresentações que eu vi do TED. Não tem, o cara não fica na máquina lá dele, mostrando, abrindo o link. Não, entendi. É só apresentação mesmo. Teoria do que código, assim, sei lá. É mais teoria mesmo do que código. Aí aqui então vai ser essa semana, dia 25. Quem for de Araras aí, quiser ir, ou região, tá aí. Dia 10 de junho, tem outro grupo aqui, o Dev Piracicaba. Eles estão fazendo um encontro também, quem quiser ir. Deixa eu entrar no grupo deles aqui, ó. Aqui parece que vai bastante gente por enquanto. 19, por enquanto, disse que vai. Né? Vai ser na IFISP, lá de Piracicaba. O problema é que todo IFISP é isolado do mundo, né? Então é meio difícil chegar lá. Depois vocês olham aí no Google Maps, vocês vão ver. Aí, deixa eu entrar lá no Facebook. Vai ter apresentação, Michel? Como que é? Vai ser apresentação. É que nem nós fazemos aqui, entre nós aqui. Chamou um pessoal lá. Deixa eu entrar no Facebook deles. A diferença é que vai ser presencial, né? Presencial. Tanto é que se algum de vocês quiser apresentar alguma coisa, é só colocar lá. Cadê? Deve Piracicaba. Tá doido pra fazer uma apresentação de view, cara, sei lá. Aqui, ó. Tem as apresentações aqui, ó. Eu coloquei uma aqui, manipular dados com Java, mas não sei se vai dar tempo de apresentar, porque depende de tanto que esses caras vão falar, né? Chatbot da hora, hein? Chatbot pro Facebook. Então, aí vai ter essas apresentações por enquanto. Aí se você quiser fazer uma, você vem aqui, adiciona aqui e coloca. Aí vamos ver se dá tempo de falar todo mundo lá.
Mas se não der, você aparece lá mesmo assim, trocar ideia lá. Vai ser das 8 da manhã até meio-dia, dia 10 de junho, e vai ser um sábado. Deixa eu ver aqui. Vai ser um sábado. Cruel demais. Aí adiciona uma apresentação aí e fala pro Michel, porque ele tá dando ok em todas aí, pelo que eu vi. Quero ver tudo. Vamos lá, quero ver todas essas coisas aí. É que eu vou lá mesmo, então eu vou ver tudo. Que mais? Deixa eu ver nosso grupo aqui. O nosso grupo aqui do Blend aqui. Finalmente eu terminei de editar os vídeos do JavaScript o básico. Aí sim. Ficou legal. Aí aqui tem a playlist pra você ver no YouTube. Deu mais de 19 horas de vídeo, mais ou menos, contando. Caramba. 117 vídeos. Nossa, deu tudo isso, cara? Deu coisa pra caramba. Aqui você pode fazer o download de todos os vídeos. Tá no... Nem lembro onde coloquei. Dropbox. Coloquei no Dropbox. Se quiser fazer o download. Deu mais de 3 GB. Isso que eu ia perguntar, o tamanho do arquivo. 3 GB. Mais de 3 GB de vídeo. Que resolução que tá? Você 720? coloca no Mega também depois. Vamos ver. Beleza. A resolução é 720, né? É o padrão, acho, das transmissões, né? Aqui eu fiz uns torrent, mas como só eu que estou na máquina, tem que ligar o torrent aqui, caso alguém queira só, por exemplo, abaixar só o 1 aqui, ou só o 2, às vezes o cara não quer abaixar tudo, né? Então baixa só algum. Aí sim. Baixa só qual que quer. E aqui tá, assim, bem, né, separado aqui, né, por assunto. Tanto é que o round aí, o frau que eu te falei, o cell tá aqui, ó. O Elton falou hoje aí, métodos round, save e floor, tem um vídeo aqui. Só clicar aqui que vocês conseguem assistir. E estamos aqui, ó. Acabou, né? Deu tudo isso aqui, ó. E tá bem discriminados os assuntos. Quem quiser saber sobre mais algum assunto, é só pesquisar aqui. Aí o próximo que eu vou editar é esse que nós estamos fazendo agora. Que vai ser mais complexo esses assuntos aqui, né? Que é o ECMAScript 6. Estamos aqui, ó, no 11. O Ângelo não colocou, acho que ainda, o código dele do passado. Aqui o 11. Então, os códigos que nós estamos apresentando. Vamos lembrar que preciso comentar isso aqui. Aí. Nossa, até esqueci, acho que eu já subi o código, mas esqueci de pôr o link, cara. É só colocar o link aqui depois. Aí já fica o pessoal baixar o código. Aqui no nosso grupo, quem não sabe, temos um Slack aqui, né? Aqui o Ângelo colocou um podcast aqui do Node. Eu não escutei ainda. Eu vou escutar. Vai ser interessante. O OpenSanka também tem Slack, que aí é vários canais que ele tem aqui, uma caralhada de canal. Depende do que você gosta aqui, tem para todos os gostos aqui. Ups, Data Science, coisa pra caramba. Falei. Passei um vídeo aqui também lá no canal General nosso lá, no Ent lá, que é interessante também para quem... Aqui no... Funcional Programmer é com o Fábio Akita, cara. O cara manja demais. Se alguém interessar em dar uma olhada depois. Acho que tá em General em Random, não é? Tá no General, É General mesmo? Onde você colocou? Aqui? No Slack? Foi semana passada? Deixa eu ver. Foi dia 17, né? 17. Há uns dias, né? Mas é bem legal, cara. Ô, Michel, tenta ver o canal Random aí do lado esquerdo. É isso aqui, né? Ou não? Não. Não. Sei lá, você tá falando. Não tá aí o link? Eu não tô achando, não, cara. Ué, que estranho. Eu tô vendo aqui, será que eu não postei? Qual canal você colocou? General? General. Vai pra baixo, vai mais pra baixo. Aí, ó. Isso aí, ó. Do Node BR? O podcast. Beleza. É bem legal. O cara, nossa, ele faz uma explicação bem bacana. Sim, o podcast. Você falou que o Fábio Akita tá participando dele, aquele cara do Rails lá? Isso, eles estão falando bastante sobre Ruby on Rails, na verdade, ali, mas...
Suíça e Alan. Ah, não, Deixa eu ver. desculpa, cara. Eu não falei besteira. Isso aí é outra coisa, velho. É outra coisa aqui, né? Não, isso aí é outra coisa. Você não colocou isso não, cara. Não, esse outro eu não coloquei, não, mas vou colocar. Então, beleza. Vou colocar. É sobre o Norway. Depois eu coloco. Eu fiz confusão. Na verdade, esse aí tá falando sobre a com Suíça, né? Isso aí é sobre Functional Programming Functional Programming, e Object Oriented. orientado a objeto. Falando É sobre legal Node. também, cara. É legal também. Beleza. Então é isso. Então, domingo que vem não vai ter. Então, só é o próximo, né? Só dia 4. Beleza. Dia 4 nós vamos aí conversar novamente. Aí eu vou pegar o próximo tópico lá, que eu não vi aqui. O Elton falou, mas eu não estava olhando. Deixa eu entrar É lá. de metaprogramação. Net Program. Metaprogramming. Acho que é Proxy Reflection, se não me engano. Isso, Metaprogram. Não sei se vai ser um assunto complexo. Se for, eu vou ficar só nele aqui. Senão eu vou pegar um aqui, ou dois. Aí, vamos ver aí como anda a carruagem. Beleza, então? Bora? Até mais pra vocês. Falou aí. Falou, galera. Bom domingo aí. Tchau.